Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Agora escutei, aí tá firme agora, hein, Manuel? Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter nosso querido companheiro da casa, Manuel Gama, vai falar sobre uma das obras mais importantes, se não for a mais importante, onde tudo começou, que é o Livro dos Espíritos. Então, eu peço a caridade de todos, com os nossos corações abertos, nossas mentes despertas, juntos no mesmo ideal, que é em Cristo, que possamos ter um estudo abençoado, pedindo sempre muita luz para nós e principalmente para o planeta, que está passando por umas atribulações. Então, nós temos que orar, fazer a nossa parte, orar e elevar os nossos pensamentos para Jesus. Eu vou fazer a leitura hoje. Eu vou pedir para o Manuel fazer a oração inicial, e aí com a oração ele já dá aquela concentrada, que eu sei que o estudo vai ser maravilhoso e que Jesus os abençoe. Lição de número 13 do livro Ceifa de Luz, por Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier. Na gleba do mundo. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Palavras de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 23. Efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Por isso, no entanto, é imperioso agir e preservar no trabalho. Nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com o argueiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não valem reclamações, remove a dificuldade e prossegue firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão, alvo, sob a mesa, à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te resiste o descanso, sem que a tua consciência acuse fatiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado muito mais que a movimentação no serviço. Trabalhe e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides, não temas. Dá o melhor de ti mesmo à seara da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal
a floração da esperança e o mestre do triunfo. Por favor. Então vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Acalmar os nossos corações. Para podermos entrar em sintonia com essa vibração de paz. E vamos sintonizando a nossa mente com a mente daqueles que podem nos influenciar a harmonia, a paz. Vamos nesse momento utilizar dessa sala como um momento de autoencontro. Encontrarmos com a nossa essência, com o nosso verdadeiro objetivo de estarmos aqui na Terra. Acalmemos o coração para podermos sentir esse ambiente fraterno. Porque todas as vezes quando trazemos a mensagem do Cristo, entramos nesse clima de fraternidade, de irmandade. Que esse clima possa continuar conosco durante a palestra. Que assim seja. Então vamos então começando, né? Saindo da tarefa e entrando em outra. Nós sabemos que o mês de abril é um mês muito importante para nós espíritas. É um mês que nós estamos comemorando a vinda do Espiritismo para a Terra. 18 de abril de 1857, chega à Terra o Consolador prometido por Jesus. O Consolador que Jesus prometeu no Evangelho, dito por João, que ele iria mandar um outro Consolador. Porque Jesus já era o nosso Consolador. Mas ele iria mandar outro que ficaria conosco pela eternidade. E esse outro Consolador é o Espiritismo. É a doutrina espírita. Que quando nós vamos voltando na história da origem do Espiritismo, em que os fenômenos das mesas que giravam, das mesas que davam respostas em Paris, e essas mesas, elas causaram a curiosidade de muitos. E dentre essas pessoas curiosas estavam os estudiosos do magnetismo. Aqueles que estudavam o magnetismo de Mesmer. E dentre esses que estudavam o magnetismo de Mesmer, estava Hippolyte Léon Denis Rivail, que nós conhecemos como Allan Kardec. Hippolyte Léon Denis Rivail, ele era pedagogo e era estudioso do magnetismo e considerado como um cientista. E quando Kardec
foi convidado pela primeira vez para assistir esses fenômenos, ele recusou porque ele achava que esses fenômenos eram coisas banais. Eram coisas da sociedade, das pessoas que não queriam nada. A segunda vez, a terceira vez, e ele foi sendo convidado por várias vezes, até que ele aceita o convite para avaliar esses fenômenos. Eram os fenômenos em que as mesas, elas levantavam sob o comando das mãos, assim falava, das pessoas que sentavam nas mesas. As pessoas sentavam nas mesas, colocavam as mãos sobre as mesas. E, de repente, a mesa começava a subir, a levantar. Algumas vezes a mesa subia até o teto e depois descia como se fosse uma pluma e pousava no chão. Outras vezes a mesa subia até o teto, caía e quebrava toda no chão. Sob o efeito das mãos das pessoas que estavam colocando, que estavam próximo da mesa, a mesa começava a andar pelo salão, como se fosse um animal de estimação. Mas quando Kardec observou esses fenômenos, ele falou: isso é fácil de entender. Mover um objeto pode acontecer. O magnetismo explica isso. Mas havia outro fenômeno que o magnetismo não explicava, que era a causa inteligente das respostas inteligentes que a mesa estava dando. Porque as pessoas perguntavam coisas e a mesa respondia com toques, com pancadas. Como que essa mesa ela tinha a inteligência para responder perguntas inteligentes? Se uma mesa não tem cérebro. Se uma mesa não era um ser vivo para responder. Kardec começa a investigar esse fenômeno agora, a causa. Qual a causa inteligente? Porque ele usa um método científico de que todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Se há uma causa inteligente, se há o efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente por trás disso. Ele começa a observar o que é a causa. Quem é a causa desse fenômeno? E através das investigações, Kardec descobre que por trás desses fenômenos estão os espíritos desencarnados, os mortos. Aqueles que chamamos de mortos. Que na doutrina espírita nós não consideramos como mortos. Na doutrina espírita nós consideramos como desencarnados, sem o corpo. Porque na verdade ninguém morre. Então quando alguém chega para nós espíritas e fala assim: seu parente, o seu pai morreu, né? Não, meu pai não morreu. Meu pai saiu do corpo. E continua mais vivo do que eu. Está do outro lado. A sua mãe morreu? Não, a minha mãe não morreu. A minha mãe está do outro lado. Porque essa ideia ainda está na nossa mente, mesmo nós espíritas, de nós negarmos a existência do espírito, de nós negarmos a ação dos espíritos sobre nós, sobre o mundo físico. Porque na nossa mente ainda está o velho conceito de que quando nós morremos, nós iremos para o inferno ou iremos para o céu, e nós não podemos nos comunicar, nós não podemos voltar para nos comunicar com os que estão aqui na Terra. Essa ideia arcaica ainda está no nosso inconsciente. E nós vemos espíritas que têm medo de espírito. Alguma coisa começa a bater dentro de casa, dizendo: não, de aqui não, lá no centro, lá no centro. Pessoas que chegam no centro para conversar conosco, para tirar os espíritos de dentro da casa da pessoa. Eu falei assim: amiga, não há como. O único lugar que não tem espírito é no cemitério. Porque quando a gente bate as botas e vai para o cemitério, a gente pica o pé na mula, não fica lá, não. A gente vai para onde que tem pessoas encarnadas. Aonde tem pessoas encarnadas, tem espíritos. Aqui, a quantidade de espíritos aqui é muito maior do que a de encarnados. Chico Xavier fazia palestras
E as cadeiras todas vazias, e o pessoal achava que Chico estava doido. E Emmanuel falou, continua fazendo, porque tem mais gente aqui. E ele dava palestra para desencarnados. Falava para os desencarnados sobre o espiritismo. Então, em todos os locais, há espíritos. Os espíritos existem, estão conosco. E quem descobriu isso? Através das pesquisas, Allan Kardec descobre isso. Descobre que existe um mundo paralelo a esse. Quando nós vamos vendo os estudos da lente, as lentes, elas descobriram o micro e o macro. Descobriram o mundo invisível do micro. Descobriram os vírus, as bactérias. E descobriram o macro, descobriram os planetas, os sóis que os nossos olhos nus não conseguem ver. E Allan Kardec descobriu o mundo dos espíritos que os nossos olhos físicos não conseguem ver. Ele descobre que existem espíritos, que os espíritos estavam movendo aquela mesa. Mais à frente, Allan Kardec vai pesquisando, vai criando formas para como conectar com esses espíritos, até que ele entende que não é a mão dos espíritos, dos médiuns, que faz mover. Porque muitos daqueles que colocam as mãos ali não eram médiuns. Não estava doando o ectoplasma para mover as cadeiras. Talvez era alguém que estava sentado de lado que estava doando o ectoplasma. E o efeito acontecia. Allan Kardec então descobre que se o médium pegasse o lápis com a mão, porque antes o lápis é colocado na ponta da mesa, da perna da mesa, e a mesa ia escrevendo. Ele cria uma mesa pequena e coloca um lápis no meio da mesa pequena e a mesa ia escrevendo. Uma prancheta do mesmo jeito, até que ele entendeu que não precisava desses objetos se o médium pegasse com a mão. Surgiu a psicografia, a grafia da alma. E aí que começa agora a pesquisa profunda. Porque agora o método de comunicar com os espíritos agora é mais rápido. É a mão. Os espíritos conectam com o médium e através da mão do médium os espíritos começam a responder. Kardec começa agora a fazer o trabalho. Ele descobre que são os espíritos. Ele descobre que são as entidades do mundo espiritual que está trazendo esse efeito inteligente. Agora ele vai o quê? Ele vai selecionar com quem se comunicar. Quem está se comunicando? E ele começa a fazer as perguntas de cunho filosófico, religioso e científico para essas entidades. E essas entidades vão respondendo a Kardec. Só que essas entidades que estão respondendo para Kardec não é qualquer um, gente. São espíritos iluminados, espíritos que estão assistidos por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o coordenador do grupo de espírito da verdade, que veio trazer a doutrina espírita. Kardec é um dos espíritos da verdade encarnado aqui entre nós. Agora, os espíritos, sobre a égide do Cristo, começam a trazer essa mensagem através de perguntas e respostas que Kardec vai perguntando e os espíritos respondendo. Ele vai comparando essas perguntas, essas respostas com outras respostas de outros médiuns. Ele vai buscar em outros países a mesma pergunta, mandando para outros médios em outros países e comparando e fazendo esse trabalho de comparação. Se aquilo é verdadeiro mesmo, se aquela mensagem era verdadeira mesmo. Ele pensava em um idioma, o espírito respondia no idioma que ele estava pensando. Ele falava mais de um idioma. Ele queria comparar, ele queria ter certeza que aquilo mesmo era verdadeiro. E quanto mais ele aprofundava naquilo, nesse sistema, mais as respostas iam surgindo. E agora Allan Kardec começa a juntar essas informações, organizar essas informações, fazer um caderno para organizar essas perguntas e respostas, até que formou o Livro dos Espíritos. Nos brindou o Livro dos Espíritos, o primeiro livro de perguntas e respostas.
E esse livro, Allan Kardec, mais à frente, vai aperfeiçoando e nos brinda o Livro dos Espíritos com 4 partes. 4 partes distintas desse livro. E ali nesse livro ele vai trazendo os conteúdos que a criatura humana, que nós precisamos para podermos entender Jesus Cristo, entender a Deus, entender a nós mesmos. Porque nesse livro ele divide em 4 partes distintas. A primeira parte ele vai trazer sobre as causas. A causa primária, Deus. Ele vai trazer sobre a criação. A segunda parte ele vai falar do mundo dos espíritos, vai falar de nós, vai falar da reencarnação, da encarnação dos espíritos. A terceira parte ele trabalha as leis morais, as 10 leis morais. E a quarta parte, das felicidades e consolações. E quando nós pegamos esse livro, nós começamos a filosofar nesse livro, quando nós começamos a ler esse livro, nós vamos encontrando as respostas que nós precisamos. E aí nós vamos entendendo por que o Espiritismo é o Consolador prometido. Allan Kardec não para por aí. Por isso que nós temos que agradecer a Allan Kardec todos os dias. Ele não precisa, mas o agradecimento do coração. Porque ele pega esse livro, ele divide esse livro em 4 partes, e cada parte ele desenvolve um livro diferente. Os livros que nós temos. A primeira parte ele desenvolve a Gênese. A segunda parte ele desenvolve o livro dos médiuns. A terceira parte ele desenvolve o Evangelho segundo o Espiritismo, e a quarta parte ele desenvolve o céu e o inferno. E aí está esses 5 livros que é o Pentateuco Espírita, que nos dá a base, conhecimento suficiente para nós podermos entender a Deus, entender o Cristo, entender a nós mesmos, entender as situações que nós estamos vivendo na Terra. Porque nenhuma doutrina consegue nos explicar melhor as situações que nós estamos vivendo na Terra, a nossa situação. Deus, Jesus, nenhuma outra doutrina consegue melhor do que o Espiritismo. E quando nós pegamos, por exemplo, a primeira parte do Livro dos Espíritos, a primeira parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz sobre Deus. Porque antes, nós tínhamos uma ideia do Deus punitivo, do Deus que condenava, do Deus antropomórfico, do Deus homem, do Deus que criou em 6 dias e ficou um dia descansando. Imagina uma coisa dessa, gente. Deus descansar no último dia. E Deus descansou. E até hoje nós estamos engasgados com isso sem entender. Um Deus que dá privilégio para uns, enquanto que condena outros. Que Deus seria esse? E na doutrina espírita nós vamos entendendo Deus. É por isso que Allan Kardec traz logo no início a pergunta: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus. Ele pergunta o que é Deus. Porque Deus não é um ser. Deus não é uma criatura. O Espiritismo vem trazer Deus como uma força criadora. Uma força que controla tudo que há no universo. Não só porque a gente acha que Deus só está coordenando a Terra. Ainda há esse pensamento arcaico ainda. Que nós somos o centro do universo. Que Deus está olhando só para nós aqui na Terra. E cada vez mais a ciência vai aprofundando nas lentes, e as lentes vão nos mostrando que existem planetas, existem sóis iguais ao nosso, planetas iguais ao nosso, já estão descobrindo, já estão identificando no nosso universo, já estão falando de universos paralelos. Imagina uma coisa dessa. E nós temos irmãos ainda que estão acreditando nesse Deus que está olhando para nós no binóculo. O que é que nós estamos fazendo o dia todo? E a doutrina espírita me diz que Deus é amor, como afirma João. Deus está em controle de tudo que há no universo. E diante dessas situações que nós estamos assistindo agora, irmãos nossos, espíritas, que estão com medo do eclipse, ligaram para mim com medo do eclipse. É o sinal do fim do mundo. Eu disse: mas minha amiga, de que mundo que você está falando? De qual mundo que você está falando? Se for o mundo físico, está tudo certo, porque eu sou espírito. Nós vamos para outro mundo.
A gente vai para um mundo pior do que esse para a gente ajudar eles a crescerem. Nós vamos ser Paulo de Tarso lá, Irmã Dulce lá, porque a gente conhece mais. De que mundo que você está falando que vai acabar? E nós esquecemos que Deus está em controle de tudo. Meus irmãos, uma folha que cai, Deus está em controle. Deus, para nós, é como se fosse o mar. Imagine o mar. As águas e os peixes dentro das águas. Nós somos os peixes. Deus está em nós como nós estamos em Deus. Deus está vibrando nas nossas células do nosso corpo, nos átomos que compõem o nosso corpo. Deus vibra nas moléculas do nosso corpo. Deus está em controle de tudo. Deus está em controle da vida dos insetos, da vida dos animais superiores, e até na nossa vida de animais inteligentes, racionais. E nós ficamos com esse medo, porque nós estamos na nossa mente que Deus é um velhinho que está lá em cima, observando tudo, e mandando bala, e mandando terremoto, mandando maremoto, e mandando guerra para a gente. Deus não faz isso, gente. O terremoto, o maremoto, são fenômenos naturais, está lá na Gênese. São fenômenos naturais que acontecem. A guerra é um fenômeno natural no mundo que nós vivemos. No mundo de provas e aspirações, espíritos ainda duros. Precisamos da guerra ainda para abrir corações, para abrir locais onde que estão fechados, sociedades fechadas, e é só na base da bala para poder abrir. Na base do canhão para poder abrir. Porque nós somos espíritos duros ainda. Nós precisamos disso aí, está tudo certo. É o sinal de quê? O sinal que o mundo está se transformando é diferente. O sinal é moral. Está lá no capítulo 28 da Gênesis falando sobre isso. São sinais morais que a gente vai perceber que o mundo está acabando. Que mundo está acabando? O mundo do egoísmo. O mundo do orgulho. O mundo onde há guerra. Um mundo onde há fome, uma vergonha para nós falarmos que alguém está morrendo de fome nesse momento. Um dia nós vamos olhar nos anais da história e esse mundo já morreu. E pensarmos que alguém morria de fome e a gente estava em casa comendo. A gente vai olhar para trás, meu Deus, que mundo atrasado era aquele, gente. Nós vamos olhar nos anais da história da Terra e a gente vai ver que um dia nós adentramos com canhões e matamos o próprio irmão. E a gente vai pensar, como que pode? Como que a criatura humana pode ser tão ignorante, perversa, animalizada, que precisa de matar um ao outro para poder estabelecer a paz, para poder estabelecer a harmonia em determinados locais. E Deus vibra em todos os locais, em todos os lugares. E a gente fica pensando, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo. Coitadinho, é um inseto. Nós somos como os insetos para Deus. É assim que nós somos. Nós não temos total livre-arbítrio para fazermos o que nós queremos, meus irmãos. Graças a Deus. Nós somos limitados no nosso livre-arbítrio. Está lá no Livro dos Espíritos falando sobre isso. Que o livre-arbítrio ele desenvolve. O livre-arbítrio vai se desenvolver na medida que o espírito evolui. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele consegue trabalhar com o seu livre-arbítrio, mais ele tem ação com o seu livre-arbítrio. Quanto menos evoluído é o espírito, ele tem um limite no seu livre-arbítrio. As entidades das trevas, que estão no mundo espiritual, têm um limite no livre-arbítrio. As entidades das trevas que estão encarnadas, porque a gente acha que entidades das trevas só estão no mundo espiritual. Elas estão encarnadas, vestidas de políticos. Elas estão vestidas de governantes. Elas são vestidas de pessoas ali que nós não identificamos, mas estão aí, essas entidades, encarnadas nos corpos. Mas elas têm um limite no livre-arbítrio, porque Deus está em controle de tudo, graças a Deus. Os fenômenos que estão acontecendo é normal, gente. A Terra é um mundo novo. Esses movimentos das placas tectônicas é normal. E por que a gente tem medo do terremoto? Não é do terremoto que a gente tem medo. Nós aqui não, o pessoal lá fora, viu?
O pessoal lá fora tem medo, não é do terremoto, é de morrer. É de morrer. Porque a morte para nós é o fim. Está no nosso inconsciente ainda, a morte para nós é o fim. Mas é o fim de quê? Fim de um ciclo. É o fim do corpo, porque nós não morremos. Assim Deus está em controle. Na primeira parte do livro dos Espíritos, nós colocamos Deus é a inteligência suprema. E essa inteligência suprema, ela vai se trabalhando na organização de todos os mundos. E os mundos têm que evoluir à lei do progresso. E junto com a lei do progresso tem a lei da destruição, que é natural. A lei da destruição dos mundos físicos, corpos que se destroem, mundos que se destroem, é natural, a lei da destruição. Mas também tem a lei do progresso. O progresso não pode parar. Nós vamos ter que avançar. E espíritos como o pessoal lá fora, nós aqui não, gente. Espíritos como o pessoal lá fora, que estão estagnados, como é que nós vamos, gente, levantar uma pessoa que está estagnada? Sofrimento, dor, desafio, dificuldade. É assim que é a lei. Quem se lembra lá do interior? Lá no interior a gente ia buscando sapinhos, uns sapinhos que ficavam assim debaixo das pedras, e ficava buscando sapinhos, sabe para que a gente fazia? Olha as traquinagens que a gente fazia. A gente pegava o salzinho, jogava nas costas do sapinho e ficava esperando. A gente sabe o que vai acontecer, né? Depois de alguns minutos ele sai correndo atrás de água. Não sai? Mas se não fosse o salzinho, o que aconteceria, gente? Ele iria ficar ali até desencarnar. Porque estava gostosinho ali, não estava? Do jeito que ele queria. E às vezes nós precisamos desse salzinho. Olha o salzinho individual ou coletivo. O desafio individual ou coletivo. E é Deus que manda. Esse terremoto que veio, eu tenho certeza que tem muito espírito voltando para o centro. Que estava 6 meses sem vir para o centro. Muito espírito que estão começando a atinar, a pensar, meu Deus, o que é a vida? Porque eu poderia morrer nesse negócio. As casas evangélicas estão assim, gente, não tem nem estacionamento mais. Eu passo perto de uma lá, não tem nem estacionamento mais. Tem até na janela de gente. Porque foi 2 coisas. Veio o eclipse e veio o terremoto um dia, uma semana só. Quem é que aguenta um negócio desse? O terremoto despertou e o eclipse se empurrou. Só falta a chuva de gafanhoto agora. Porque a peste já veio. 2019. E Jesus está voltando. Que Jesus malucão esse, né, gente? Que vem acabando com tudo, né? E na doutrina espírita nós encontramos com esse Deus amoroso. Com esse Deus que está em controle de tudo. Quem está conectado com esse Pai amoroso não tem medo. Só tem medo quem não entende, quem não aceita a vida do Espírito. Quem aceita a vida do Espírito não teme. Tanto faz estar aqui e do outro lado é a mesma coisa. Nós somos espíritos. Não há o que temer. Ah, mas eu tenho que... E as minhas tarefas que a gente vai inventando coisa, né? E as minhas tarefas que eu tenho que fazer. E os meus filhos, quem vai cuidar? Deus cuida, é filho de Deus. E o meu marido, quem vai cuidar dele, quem vai cuidar dela? É Deus que cuida, ele é filho de Deus. E a gente vai criando situações porque a gente quer ficar aqui. A gente esquece que é de lá. E Deus está constantemente mandando mensagens para a gente. Muda a sua forma de ser. Você é espírito imortal. Jogando salzinho nas nossas costas para a gente poder entender que nós não somos daqui, gente. E aí, quando eu te ver essas situações, parece que está tudo perdido, um caos. É assim como o espírito, um amigo meu me falar, mano, eu tô um caos. E eu olhei para ele, você não sabe o que é caos. Porque a coisa vai ficar pior. Falei com ele. Você tira a pilha para lá. Vai ficar pior, até ficar bom.
Mas como assim? É porque está fazendo uma limpeza aqui na terra, gente. Quem é mulher aqui sabe o que eu vou falar. Você fica umas 2 semanas sem limpar a casa. Aí você chega um dia e fala assim, resolvida, fala assim, hoje eu vou limpar a casa. E o marido tá lá na televisão, né? E aí você começa a esprear coisa na casa, né? E vai espreando o Clorox. Lá em casa é Clorox. Eu tô lá no beijo, já sinto o cheiro do Clorox, já falei, tem que sair. E aí vai jogando Clorox para todo lado e começa o vácuo, aquele barulho de vácuo. Quem é que liga a televisão mais? Nós vamos limpando a casa hoje, estamos limpando a quem é que tá vindo? Não, não tá vindo ninguém, não. Mas a gente tem que limpar a casa hoje. Não causa um barulho? Parece que tudo está descontrolado dentro da casa, não é assim? É o cheiro forte do Clorox, é o barulho do vácuo que vai para lá, é movendo os móveis. E parece que está tudo perdido dentro da casa. Meu Deus, vai pegar fogo a casa. Depois de 3 horas, porque é 3 horas lá em casa. Depois de 3 horas, acalma tudo. E você vê aquele cheirinho de Clorox. Você vê aquela coisa limpa. Parece que tudo acalma, não é? E você viu se ela estava certa mesmo. Aí você vai pro beisebol lá, e aí tá tudo cheiro, tudo bonitinho, cheirando. Não tem mais barulho de vaca. Não tem mais o cheiro do Clorox. Não tem mais agitação. Acalmou. Assim é a terra. É o que está acontecendo agora com a terra. Os espíritos estão jogando Clorox para todo canto. E o vácuo está vindo, viu? E alguns estão sendo tirados com o vácuo e já vão mandar para outro lugar, viu? Tá passando vácuo em todo canto, gente. Pintando as paredes está causando o quê, gente? Parece que está tudo descontrolado, porque tem que ser assim para mexer com espíritos rebeldes como nós, que estamos recebendo salzinho nas costas agora, estamos agitando. O mundo espiritual inferior está agitando junto também, porque sabe que o vácuo está indo lá também. O Clorox está indo lá também. Para essa limpeza, porque o progresso tem que acontecer, gente. Se nós formos esperar, se a espiritualidade for esperar pelo nosso livre-arbítrio, para nós podermos tornar o mundo evoluído sozinhos, sem o apoio deles, a gente vai ficar estagnado pro resto da vida. Então tem que ser o meio mais rápido. E o meio mais rápido é a dor. É a enfermeira dor. Os do nosso nível, que são menos rebeldes, ficamos aqui, sofrendo as consequências dos rebeldes. Os mais rebeldes não vão mais reencarnar aqui, vão para os mundos inferiores a esse, onde lá não tem macro-eixo. Já não tem mais ar-condicionado. Já não tem mais nada disso lá. E aí nós vamos vendo, quando a gente pega a Bíblia, os hebreus buscando a terra prometida. É a lembrança, Emmanuel fala que é a lembrança que eles tinham no inconsciente do mundo de onde eles vieram, e eles estavam buscando esse mundo. O paraíso perdido de Eva e Adão é o que é? Era o mundo que eles tinham lá, tinha tudo, eles não precisavam trabalhar como trabalhavam aqui. A modernidade que eles tinham, que nós temos hoje. Hoje não precisa mais de passar roupa com a mão, tem que a gente joga na máquina ali. E aí já seca, já bate aqui, já coloca, já está tudo maravilhoso. Antes, tinha que ir para o rio, ou uma bacia, estender aquele negócio, e com ferro cheio de brasa, e colocar ali. E a coisa foi o que, gente? Evoluindo para nos dar tempo para poder evoluir, para poder fazer coisas boas, para poder buscar, olhar para dentro. E é assim que vai acontecer, gente. Nós vamos chegar a um tempo aqui na Terra que esses trabalhos que nós fazemos hoje vão desaparecendo. São as máquinas que vão fazer. Sabe para quê? Para nós começarmos a pensar mais em nós. Começarmos a pensar mais no espírito. E os espíritos que não acompanharem isso, eles vão ter que sair daqui e perder tudo isso. Perder o paraíso. É assim que os hebreus falavam. Que perderam o paraíso. Do pecado original. Tudo isso está no inconsciente dele, do mundo que eles vieram. Tudo isso está no inconsciente do exílio
que vieram para aqui. E tem muitos espíritos que já estão sendo exilados, estão sendo mandados com passaporte, carimbo e tudo, para mundos mais inferiores que esse, gente. Quem é que faz isso? É porque Deus está punindo? Não. É porque Deus é amoroso. É porque Deus está em controle de tudo. E como Ele está em controle de tudo, Ele tem as suas mentes iluminadas, que junto com Ele coordenam os mundos, coordenam os planetas, coordenam os sistemas, que são os espíritos crísticos. E nós temos Jesus Cristo como o nosso Cristo. Porque a gente acha que Jesus é o único Cristo. No nosso sistema solar, há um grupo de Cristos. Há um grupo de espírito da mesma ordem de Jesus, o espírito perfeito, que coordena o sistema solar. Eles se reúnem no Sol para tomar as decisões que têm que ter tomada. Quando essas guerras aparecem, quando essas situações complicadas aparecem, quando a Terra se agita, eles se reúnem no Sol para ver o que tem que fazer, quais são as decisões que tem que tomar. Então nós temos Deus que coordena o universo, essa força cósmica que coordena o universo, e nós temos os espíritos perfeitos que estão diretamente com Deus, coordenando os sistemas e coordenando os planetas. Jesus coordena o nosso planeta. Cada país tem um coordenador, tem um espírito iluminado que coordena. Cada capital dos países tem um espírito iluminado que coordena. Cada cidade tem um espírito iluminado que coordena. O bairro, a rua, as estradas, tem espíritos ali cuidando das estradas. André Luiza falando. Das estradas. A nossa casa tem um espírito iluminado que coordena a nossa casa, senão a gente colocava fogo na casa. Até chegar o nosso anjo guardião que cada um tem. Porque Deus sabe que sozinhos a gente não consegue fazer nada. Sozinhos nós não conseguimos usar o nosso livre-arbítrio de forma correta. É por isso que tem que ter essas entidades que estão trabalhando junto de nós, talhando, ajudando-nos nas nossas decisões. É por isso que nós não temos, às vezes, fulano vai fazer o que não faz. Chega o momento do basta. Tem um momento do basta em que a coisa vai mudando de rumo. Assim que a espiritualidade faz. É essa doutrina que vai nos explicando essas coisas, gente. Por isso que ela é o Consolador prometido por Jesus. A segunda parte do Livro dos Espíritos vai falar sobre o mundo dos espíritos. Vai falar sobre a encarnação, a desencarnação. Vai falar da ação dos espíritos sobre nós, que nós estamos constantemente conectados, aliados o pensamento com espíritos, que eles dirigem a nossa vida muito mais do que nós pensamos. Nesse capítulo nós vamos descobrir que nós não morremos, o corpo que morre. Nesse capítulo nós vamos descobrir que existem mundos do outro lado, cidades espirituais, logo depois trazida por André Luiz. Cidades espirituais que estão próximo da Terra. Nesse capítulo, nós vamos descobrindo que não existe nem céu e não existe nem inferno. Existe um estado de alma. Existe um mundo dos espíritos, o mundo primitivo de onde que nós viemos, que é o nosso mundo. A terceira parte, que é uma das partes mais importantes, que vai falar sobre as leis morais. A parte que todos nós espíritos deveríamos ler todos os dias, se for possível. Pegar aquela terceira parte e começar a ler, pergunta por pergunta, aquela terceira parte. A terceira parte, ele vai falar sobre as leis morais. E ali nós encontramos
com Jesus. O Espiritismo veio tirar Jesus da cruz. Despregar Jesus da cruz. O Espiritismo veio colocar Jesus próximo de nós. Jesus é um irmão amigo. Jesus um dia foi como nós. Porque no nosso inconsciente ainda Jesus é Deus. É difícil para nós entendermos que um dia nós seremos como Jesus. É difícil nós entendermos que um dia Jesus foi um espírito imperfeito. Ele foi imperfeito, Jesus. E ele passou por todo o processo. Mas foi mais rápido. Mas um dia ele foi. Os mundos que Jesus passou como espírito imperfeito já virou poeira cósmica no universo. Mas um dia ele foi imperfeito. Como nós somos hoje. Aí nós começamos a olhar Jesus agora diferente. Jesus é o Filho, como nós somos. E ele é o nosso irmão. Jesus não é Deus, como nós pensávamos antes. Jesus, Deus e o Espírito Santo é a mesma coisa. E a gente ficava sem entender. Como pode ser a mesma coisa? Como que um pode ser um? Como que Jesus pode ser Deus se Jesus viveu no corpo físico? E se Deus é imaterial? Essas questões surgiam na nossa mente, nós íamos perguntar ao padre, e eu já fiz isso. E aí são mistérios de Deus. Não pergunta muito, porque o Satanás está aproximando. Então a gente não perguntava. Qualquer pergunta em torno disso, o Satanás está aproximando. Jesus não é Deus. Jesus é o Messias prometido, falado nas profecias lá do Velho Testamento. Jesus cumpriu todas as profecias do Velho Testamento, ele cumpriu. Por que os fariseus não aceitaram Jesus? Porque Jesus iria mudar todo o sistema da hipocrisia que eles viviam na época. Era melhor matá-lo. Mas todos sabiam que Jesus era o Messias. Todos sabiam que Jesus é o modelo e guia que Deus nos mandou. O modelo e guia da humanidade, Jesus Cristo. Por isso que ele é o Messias. O Espírito mais perfeito que já pisou aqui na Terra. E nós, espíritas, temos Jesus como esse modelo e guia. Não é Allan Kardec. Não é o Chico Xavier. Não é Divaldo Franco. Porque na doutrina espírita não existe isso, gente. Na doutrina espírita não existe esse clero religioso. Não existe. O nosso modelo e guia é Jesus Cristo. Está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Por que Allan Kardec colocou essa pergunta, trouxe essa pergunta, e os Espíritos respondem? Jesus, porque Jesus é o único que pode nos servir como modelo guia, porque ele é perfeito. Todos nós somos imperfeitos ainda. Não podemos servir como modelo guia. Se alguém me pega como modelo guia, está enrolado. É só ligar para minha esposa que vocês vão saber. Porque eu tenho defeitos severos. Todos nós temos defeitos. E é por isso que Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos essa pergunta, e os Espíritos respondem para colocar em nós que não existe. Nós não estamos seguindo pessoas. Nós não seguimos espíritas, nós seguimos Jesus. Se você segue algum espírita, você vai cair no buraco. Porque todos somos imperfeitos, gente. Eu não vou no centro por causa de fulano. Eu vi fulano tomando uma cerveja e está dando passe. Então eu não vou no centro. Então você está indo no centro por causa para vigiar as pessoas ou para seguir Jesus? Por que nós estamos no centro? Nós não estamos no centro para seguir Jesus. Ter o olhar da caridade, o olhar da indulgência, um para com o outro. Nós somos todos doentes em processo de tratamento. Essa que é a doutrina espírita maravilhosa que nós conhecemos, que reconhece o verdadeiro espírita, não é pela sua superioridade, não é porque ele volita dentro do centro espírita, não é a quantidade de palestra que ele faz, não é a quantidade de reunião mediúnica que ele participa, não é a quantidade de caridade que ele faz, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral.
Porque tem muita gente fazendo esse monte de coisa e não se transforma. E não muda nem a cor do cabelo. E continua do mesmo jeito. O verdadeiro espírito é aquele que está se transformando dia a dia. E quando a gente está no processo de transformação, a gente não tem tempo de olhar para a transformação do outro. Esse é o desafio de nós nos centros espíritas. No movimento espírita, a gente fica preocupado com a transformação do outro e esquece a nossa. Você viu fulano é que tá? Já falou no centro 3 vezes seguida. Vem no centro e não aprende nada. Já ouvi demais isso. Estava conversando com um amigo de outro centro lá do Brasil, lá do interior do Brasil, e ele reclamando de uma pessoa, falou, mas por que o centro espírita tem que ser assim tão complicado? Porque é um lugar de doente. Você quer um centro espírita equilibrado? Quero. Então vá para Júpiter. Vá para Júpiter. Porque quando nós pegamos as cartas de Paulo, o cristianismo primitivo, gente, o que é de confusão que tinha lá, que precisou Paulo mandar cartas para apaziguar os corações dos irmãos, que lutavam um contra o outro dentro da igreja, das igrejas nascentes. A gente chega no centro espírita e vai querer tranquilidade, amorosidade, calma, irmão. Não vai ser assim, porque nós somos todos doentes, enfermos. É um aceitando a enfermidade um do outro. Tem uns que andam a passo de tartaruga. A pessoa chega no centro, nem vê se tem água no copo, não quer nem saber. Mas tem uns que já chegam, onde que tá a água no copo? Onde que tá isso? Isso é assim. Então a gente vai respeitando um ao outro. Cada um está no seu momento. O nosso modelo é Jesus. Quando a gente começa a mirar o modelo Jesus, a gente não perde tempo de olhar de lado, não olhe de lado. Aquele que quisesse me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Ele não fala assim, pega a minha cruz e siga o seu líder, o palestrante, o pobrezinho do médio. Não. Ele fala para seguir a ele. E para seguir Jesus tem que ter compaixão do médio desequilibrado, do amigo de centro espírita desequilibrado. Aceitar as imperfeições um do outro. Respeitar as imperfeições um do outro dentro do centro. É desafiador demais, gente. Nós estamos há 28 anos em espiritismo. E como que é desafiador isso? A gente olhar para frente e ver Jesus. E esquecer das dificuldades, dos impedimentos. É assim que Emmanuel fala no livro Fonte Viva, lá na lição 12, intitulada Impedimentos. Leia para você quando chegar em casa, gente. Lição 12. Impedimentos. E ele fala que há impedimentos físicos, situações que acontecem, mas há impedimento de pessoas quando a gente quer seguir ao Cristo. E principalmente nós que nos tornamos espírita, quando nos tornamos espírita. A gente fala que é espírita e chega num local que tem amigos que é protestante, aí acabou a festa, né? Porque vai tentar convencer a gente, não é? Eu já nem falo mais. O que você só de qual igreja? Da igreja lá. Para não acabar com a festa. Todo mundo querendo convencer a gente que a gente está no inferno. Amigos protestantes que me ligaram. E agora, Manuel? Vê o sinal, aceita ou não aceita? Não, ainda não. Mas vê o eclipse? Mas vê o terremoto? Não, aceita. Não, ainda não. Eu já aceitei há muito tempo. Já aceitei há muito tempo Jesus. Porque a gente aceita Jesus não é na palavra, é no coração. É assim que o Espiritismo ensina a gente. Aceitar Ele no coração. Vibrar junto com Ele em nosso coração. E a última parte do Livro dos Espíritos é das consolações, das felicidades e infelicidade. O porquê sofremos.
o porquê das situações que acontecem em nossa vida, o porquê dos espíritos complicados que Deus coloca em nossa vida, o porquê do familiar amoroso e o porquê das antipatias. E aí nós vamos entendendo aí na doutrina espírita que é através da reencarnação. E através da reencarnação a gente vai entendendo que a fruta não cai longe do pé. As dificuldades que aparecem na nossa vida fazem parte do nosso processo de crescimento. Nós escrevemos no livro da vida o que nós iremos passar hoje. Escrevemos antes. E nós estamos escrevendo agora o que nós iremos passar no futuro. A lei de causa e efeito. Nesse momento nós estamos grafando como vai ser Manuel no futuro. Eu estou grafando aqui, desenhando o meu corpo físico. Eu estou desenhando a minha situação dentro da família, a minha situação social, no trabalho. Estou desenhando de acordo com as minhas ações nesse momento. Isso é a doutrina espírita que ensina para a gente. Que Deus não dá facilidades para uns e dá mais dificuldades para outros. Nós estamos de acordo com a lei de causa e efeito. Que doutrina fantástica é essa, gente? E nós estamos nessa doutrina, os anos passando nessa doutrina, e nós vemos, muitas vezes, é tão triste de falar isso, mas muitos irmãos que estão dentro do movimento espírita e não conhecem o espiritismo. Porque conhecer o espiritismo não é só ler as obras, participar dos estudos, gente. A Kardec incentivava isso. Aos grupos de estudo, ele preferia os grupos pequenos de estudo do que os grupos grandes. Participar dos grupos que estudam a mediunidade, dos grupos que estudam o livro dos Espíritos, dos grupos que estudam sobre as obras, por exemplo, agora de André Luiz, as obras de Emmanuel, que faz acalmar nosso coração, sintonizar nosso coração com o Cristo. E cada vez mais a gente vê um número pequeno de pessoas que buscam os estudos. Não temos tempo para o estudo. E a gente vai pegando o espiritismo como se fosse aquela concepção que nós tínhamos igrejeira. Eu tenho que ir para o domingo para tomar minha hóstia, para receber a minha água, para que eu possa receber a pregação do padre. A palestra é muito pouco, gente. Nós falamos aqui por 50 minutos, é muito pouco para nós compreendermos o espiritismo. Os grupos de estudo que é bom, gente. E não pode ser online, tem que vir presencial para a gente brigar um com o outro, olhando um olho no outro, porque online não pode brigar. A gente discorda. É assim, a gente chega, discorda, a gente anota. Eu não concordo com isso, é normal, isso é bom. E aí a pessoa volta 1, 2, 3 vezes. Eu não concordo com isso. Volta de novo até que a pessoa, ela está entendendo, ela está lendo, porque às vezes a pessoa lê, eu entendi. E passa e não entendeu nada. Os grupos de estudo é bom para a gente poder entender essa doutrina. Porque quando aparecer as situações difíceis, a gente está preparado. Nós queremos que as situações aconteçam para a gente se preparar para elas. A gente tem que se preparar para situações difíceis. A morte de um ente querido. Não sou espírita, não, nada acontece comigo. Acontece. Se eu não estou preparado, se isso eu não carrego essa doutrina no coração, o parente desencarna, eu fico louco. Mesmo sendo espírita. O desemprego aparece. Meu Deus, por que eu? Se eu estou com o espiritismo no coração, eu vou entendendo. É o divórcio que acontece, é o filho rebelde que sai da casa, situações que são naturais de acontecer aqui na Terra, de provas e expiações, que com a doutrina espírita, em nosso coração, em nosso cérebro, fica mais fácil para a gente lidar com essas situações. Mas a gente não vai ter isso por osmose, a gente faz que o espiritismo entra por osmose. A gente vem, senta aqui para assistir uma palestra e o espiritismo entra pela nossa cabeça por osmose. Tem que ter esforço, tem que ter renúncia das horas para a gente pegar os livros e começar a ler os livros. Porque nós estamos morrendo de fome, desnutridos da alma, com esse alimento, com esse armazém de alimentos, que é a doutrina espírita, que são os livros espíritas.
Quando chegar no mundo espiritual, gente, o protestante vai falar, eu não sabia nada disso. O pastor nem falava nada disso. O padre, o católico, eu nunca ouvi falar sobre isso. Nós espíritas, o que a gente vai falar do mundo espiritual? Eu não sabia de reencarnação. Eu não sabia de mundo espiritual. Nós não podemos falar. Então, essa é a mensagem que nós deixamos hoje, meus irmãos. Valorizemos os livros espíritas. Busquemos na fonte as informações. Para que essas informações elas possam mexer no nosso cérebro. Primeiro mexe aqui, e vai mexendo, incomodando, vai mexendo, incomodando, até que ela viaja para aqui, e nós começamos esse processo de transformação. Nós estamos aqui, meus irmãos. A nossa única missão, a missão mais importante nossa, não é de mudar o esposo, não é de mudar a esposa, não é de mudar o mundo. A nossa missão número 1 aqui é mudar nós mesmos. E para isso, tem a doutrina espírita com essas obras que nos ajudam nesse processo paulatino, lento, mas certeiro da autotransformação. Um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima. Obrigado, Manuel. Por isso que eu pedi para ele fazer a oração inicial, você viu? Já para... Ok, pessoal. Me veio na cabeça muitas coisas aqui, mas eu não vou comentar muito, não, senão depois chamam a atenção que atrasa o almoço. Então não pode falar muito, não, Manuel. Mas é isso mesmo que você falou, a mensagem é clara, né? Uma vez eu li num livro, né? Que a gente exige do outro o que ainda a gente não dá conta de fazer. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar, para pensar, né? Que a gente comenta do outro, né? Às vezes, a gente vem ainda, um palestrante que nem eu, né? Um espírito atrasado desse, a gente dá exemplo. A gente fala assim, olha, a pessoa fez isso, isso, isso e aquilo, como se a gente tivesse direito de julgar o outro, né? Dá um exemplo, ainda dá um exemplo de outra pessoa em público, né? Em vez de a gente falar, olha, uma vez eu fiz isso, eu fiz isso, eu agi dessa maneira, não, a gente dá. Então, isso que você falou hoje é muito importante. E o estudo, que a gente sempre convida, que a casa oferece, eu acho que mais de 15 estudos, né, Luci? Nós temos estudos no sábado, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta tem, claro, a Silma aqui, presencial. No sábado nós temos muitos estudos, então nós temos muitas opções. Olha aí, ó, inglês, espanhol, português, portunhol, tem de tudo aqui, né? Tem de tudo, então nós temos muitas opções. Eu vou falar aqui de um estudo que vai começar no dia 5 de maio com a Terezinha, para quem queira, o principiante espírita, para quem, assim, não tem entendimento, nunca leu alguma coisa, que tem interessado, ainda mais com a professora Terezinha ainda, nossa, vai ser uma benção, porque a Terezinha, ela já tem mais de 30 anos, ou mais que 30 anos, eu acho, de espiritismo, ela já foi evangelizadora infantil, ainda é, porque eu estudo com ela de vez em quando, então ainda... né, a gente é ainda aprendiz, graças a Deus. Então, é muito importante, nós temos isso na casa, aqui, esse acolhimento, esses estudos que estão à disposição e é de graça ainda, hein, Manuel? É de graça, hein? Agora, se quiser comprar um livrinho, também ajuda, viu? A Lucy está lá esperando, o André também, eu vi o André por aí, já fugiu. Então, nós temos livros ali na livraria que servem para dar presente, é muito importante. Vamos para a segunda parte, então, que é muito importante também, que é... Tem mais aviso? Tem sim, né? O jantar do Dia das Mães, olha, só esquecendo das mães, dia 11 de maio, os convites já estão sendo vendidos. Se quiser participar, por favor, quiser não, obrigação, senão vai por umbral. Se não comprar o convite e não vier participar, já sabe, né, Manuel, o que vai acontecer. Nós reza, né?
Brincadeira à parte, isso daí a gente faz esses eventos para ajudar a casa, para poder a gente manter essa luz, né, acesa, esse acolhimento que nós temos aqui, fazer amigos. Então, é muito importante. Na semana que vem também, nós vamos fazer a sopa das crianças. Então, quem quiser comprar, por favor, ajudem. Esse dinheiro vai destinado para eles fazerem o retiro espiritual que eles fazem todo ano para ajudar, para custar um pouquinho menos para os pais que vão mandar. Então, quem quiser, por favor, pede a sopa, já pode comprar no website, fala com a Ana Lu, fala com a Lucy, fala com o André na recepção, a Alice está aqui também, que ajuda com as crianças, né? A Rose, evangelizadora. Hoje as crianças estão lá no parque vendendo bolo, né? Olha só, que legal, ó. Isso é muito, muito legal, né? Eles já estão aprendendo isso, né? Eles já estão aprendendo os valores da vida. Isso é muito importante. Então, a gente pode dar essa força. Então, a sopa vai ser feita, vai ser uma sopa vegetariana, uma sopa de frango. Pode comprar já, se puder, pede, faz o pedido antes, que daí a gente já compra o material que precisa, não gasta dinheiro desnecessariamente e ajuda para baixar o custo dessa viagem, desse retiro espiritual que é feito todo ano aqui em Nova York mesmo, com vários grupos espíritas, eles usam esse tempo para, entende, para ficar junto, para aprender, para conhecer, fazer amigos e aprender mais sobre o Cristo também. Tudo bem até aqui? Faltou alguma coisa? Não. Tem em junho também, tem um sponsorship, né? Vai ter já está programado já a festa para o apadrinhamento, a festa do apadrinhamento, que vai ser a festa junina, ao ar livre. Me disseram que vai ter paçoquinha, vou estar lá. Esse pede moleque, paçoca. Pode levar o morango com bombom que você faz lá também. Pode levar, que é bem-vindo, viu, Alice? Então, fiquei sabendo que vai ser festa junina, pipoca, tudo, vai ter fogueira. Será que deixa? A gente dá um jeito, né? Faz a fogueira na churrasqueira e pronto. Então, estão todos também. Esse daí vai ser anunciado um pouquinho daqui a uns 2, 3 meses, mas fica aí o convite para o Dia das Mães, no dia 11 de maio, 5h30, Alice? 5h30. Alice sabe tudo aí. Faz assim. Peter. 6h30. Então, 6h30, mas se quiser chegar às 5h30 para empurrar a cadeira, ajudar, pode vir. Quem chega cedo a gente põe para trabalhar, né? Faltou alguma coisa agora, Lucy? O almoço de hoje. O almoço de hoje eu deixo por último. Olha, eu vi ali, ó, tá caprichado, olha, eu vi suando ali, ó, trabalhando para lá e para cá, de Irlene, com a Sueli. Tem até salmão. Até salmão hoje? Tá chique o negócio, hein? Então, fica feito o convite, aí todo mundo já está com fome, estou vendo cara de fome aqui já. Tem tudo, tem vegetais, tem a saladinha boa. E que se não puder comer aqui, eu peço a caridade, né? Que possa levar para casa, compra, leva para casa, dá de presente para um amigo, né? Também é para ajudar a nossa casa, para a gente manter esse local e essa luz acesa. Então, tá bom, todos estão convidados, vamos para a nossa segunda parte, que é a nossa oração final. Múcio, você põe a musiquinha para a gente lá, por favor? Ó, o André tá lá, né? Então, eu vou pedir para a Dilene fazer a nossa oração hoje, Dilene. Você vem aqui, por favor. E que Jesus nos abençoe e nos dê uma semana abençoada também. Por favor, pode vir. Estava esperando você chegar, que eu saí. Bom dia a todos. Bom dia. Então, vamos aproveitar essa música tranquila, serena, levando o nosso coração na nossa mente, lembrando as palavras que foram ditas aqui, que Manuel disse com tanta firmeza em Jesus. Vamos trazer Jesus na nossa tela mental,
com seu olhar carinhoso, sereno, e nos trazendo essa serenidade que tanto necessitamos nos dias de hoje. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso mestre, o nosso amigo, o nosso Pai. Quanto necessitamos de um guia. Ele não nos abandona nunca. Ele nos conhece perfeitamente como fomos, como somos e como nós vamos ser. Ele nos conhece pelo nosso nome. Mentalize, inspire e expire o hálito de Jesus. Ó Mestre, Mestre querido, amado, Jesus, que o teu nome possa prevalecer sempre em nossos lábios quando necessitamos e mesmo nos nossos dias, mais ainda, os nossos dias de alegria. Jesus, fique aqui, Jesus, hoje, sempre, em todos os lares de todos os nossos irmãos, católicos, protestantes, espíritas, em todas as casas, Senhor, em todas as famílias, em todos os países, neste planeta tão lindo, azul. Mestre, ilumine a todos nós, hoje e sempre. E que assim seja.